Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco na noite de hoje e em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos estudando, dando seguimento ao Livro dos Espíritos, essa obra maravilhosa, onde os Espíritos nos respondem a muitas questões relativas a toda a nossa vida e as dúvidas que nós temos. O Livro dos Espíritos ele é considerado uma das maiores pérolas da codificação kardeciana, porque nele nós encontramos respostas a todas as indagações que nós temos, de uma maneira muito clara, mas que nos pede um estudo mais aprofundado. Se a gente buscar, por exemplo, nas obras de André Luiz, elas falam muito, sobre algumas perguntas, e hoje em especial, o nosso companheiro passou para nós a pergunta 93, onde a gente vai estar falando um pouquinho, rapidamente, sobre o perispírito, mas nós indicamos que a gente possa estudar com mais profundidade, utilizando as obras de Allan Kardec, utilizando as obras de André Luiz, onde ele se aprofunda muito nesse tema, sobre o perispírito, que é um tema muito importante para nós entendermos o que é esse corpo espiritual, esse corpo fluídico que todos nós temos. A pergunta 93 diz assim: o espírito, propriamente dito, vive a descoberto, ou como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? Essa é a pergunta. E os espíritos responderam: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, abaixo vem uma notinha, uma complementação, onde diz assim: como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório, que por comparação podemos chamar perispírito. Nós utilizamos essa terminação dentro do espiritismo, perispírito. Alguns outros irmãos nossos utilizam corpo astral, corpo espiritual, mas é tudo a mesma coisa. Mas nós utilizamos a palavra perispírito, que é um envoltório semimaterial, que ele é um elemento intermediário entre o corpo e o espírito. E é por meio desse laço, por meio do perispírito, que o espírito, que nós como espíritos, como essência, como princípio inteligente do universo, atuamos sobre a matéria. Então é muito interessante o estudo das propriedades, das funções do perispírito, que nós não vamos nos adiantar, é muito complexo, e logo as perguntas que vêm depois da nossa, já vai abordando mais profundamente esse estudo,
que, voltamos a repetir, é de extrema importância que a gente estude com as obras complementares em nossa casa, para nós podermos entender o que é esse corpo espiritual que nós temos, que sobrevive à morte, não é? Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós sabemos que o nosso corpo físico morre, vai voltar à terra, vai entrar em decomposição, vai alimentar outras formas de vida. Mas existe um corpo que sobrevive à morte, que é o nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Leon Denis, ele diz no livro Depois da Morte, que é um organismo fluídico. Ele é semimaterial, nem totalmente material, nem totalmente fluídico, e que tem várias propriedades, que se apresenta conforme o nosso grau de evolução espiritual, porque o nosso perispírito, meus irmãos, ele é constituído de fluidos próprios do mundo em que nós estagiamos, em que nós vivemos. E ele é esse elo de ligação. E ele é feito, ele é constituído através do fluido cósmico universal, coerente com o ambiente onde nós nos encontramos nesse momento. Então, isso quer dizer que, de acordo com o planeta que nós estamos encarnados, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele é constituído, ok? E é muito interessante, né? A gente entender isso, porque a gente vai ver que o nosso corpo espiritual, ele vai se moldando, vamos assim dizer, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente. Ou seja, quanto mais evoluídos nós estamos moralmente, mais esse corpo vai sendo mais sutil, doce, suave, bonito, de acordo com a nossa evolução espiritual. E também ao contrário, né, ao revés, se nós caminhamos para caminhos negativos, de autodestruição, de maus pensamentos, onde vamos na contramão dos caminhos do Cristo, dos caminhos do Evangelho, também vamos construindo esse corpo espiritual mais denso, mais grosseiro, mais vulgarmente falando, feio. Então isso nos faz entender que vai diretamente relacionado com a nossa evolução espiritual, para que seja mais ou menos sutil, mais ou menos belo. Então, por isso, o Evangelho está sempre nos convidando a nos melhorarmos, a nos depurarmos, a melhorarmos o nosso pensamento, para que então possamos ir evolucionando e o nosso perispírito esteja cada vez mais sutil e se apresente dessa maneira. O perispírito é o que sobrevive após a morte, é aquilo que os videntes veem, né? Os médiuns videntes veem quando ele se apresenta, e dependendo do grau de evolução desse espírito, ele pode moldar esse corpo espiritual de acordo com a aparência que ele quiser. Por exemplo, a gente, se estudamos Emmanuel, né?
ele sempre se apresenta como o senador Públio Lentulus, da época lá de Jesus, né, do livro há 2000 anos atrás. Ele teve várias reencarnações depois disso, mas ele se apresenta como esse senador, porque ele tem essa condição espiritual que nem todos têm, de escolher a forma espiritual que ele quer ter. Mas isso ele conquistou através de muito trabalho. Emmanuel, como dizia Chico Xavier, ele é fruto de muito trabalho, de muita luta. Nem todos nós podemos escolher a maneira como a gente quer se apresentar, mas a partir que nós vamos evoluindo moralmente, espiritualmente, melhorando os nossos pensamentos, nós também vamos construindo esse corpo espiritual cada vez mais bonito, cada vez mais sutil, que é semimaterial, que tem propriedades, que tem cor, que tem peso. E isso nós vamos estudando nas semanas seguintes, né, que eu estou vendo aqui no Livro dos Espíritos, que esse tema vai continuar e nós vamos entendendo como ir nos moldando para esse corpo espiritual estar cada vez melhor, cada vez se apresentando de uma maneira mais sutil. Quanto mais grosseiro nós formos moralmente, mais grosseiro e feio, entre aspas, se apresentará o nosso corpo espiritual. Então, quando nós desencarnamos, nós perdemos o nosso corpo físico, mas o corpo espiritual não. O corpo espiritual é esse que sobrevive após a morte. É esse elo de ligação. É onde estão guardadas as nossas memórias de todas as nossas vidas passadas. É esse arquivo da nossa memória, como dizem os espíritos superiores. Então, o convite da noite de hoje é trabalhar a nossa reforma íntima, nos melhorar moralmente, espiritualmente, seguindo esse caminho que Jesus nos convida, que é o caminho do amor, que é o caminho da libertação espiritual, para irmos nos livrando também das coisas grosseiras que nos prendem à matéria e nos purificando e cada vez mais termos o nosso corpo espiritual mais limpo, mais puro, mais desenvolvido. Então, na verdade, é um convite do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a nossa melhoria e evolução moral. Como será que a gente quer se apresentar do outro lado quando nós desencarnarmos? É uma reflexão que cada um de nós deve fazer e trabalhar já, lembrando e encerrando, dizendo que o corpo físico vai morrer, vai se decompor, mas o nosso espírito espiritual, de verdade, é como nos apresentaremos, como somos de verdade. E que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigada.